Então, tá gravando no Canvas, a aula vai ficar disponível durante 14 dias e no YouTube vai ficar disponível até o final do semestre para vocês, tá? Então, o primeiro algoritmo que a gente vai olhar hoje é o algoritmo de multiplicação de matrizes, tá? Ele, ele, na verdade, é um algoritmo bem clássico, só porque ele tem uma aplicabilidade em vários lugares, né? E a gente vai olhar justamente algumas técnicas interessantes para a gente atacar esse problema de uma forma um pouco mais eficiente. Tá? Vocês lembram aí da multiplicação de matrizes? Coloca aí para mim. Sim, não. Eu não sei se foi aqui nessa sala, porque eu fiz um exemplo de multiplicação de matrizes também com a minha turma de arquitetura. Foi aqui que eu também falei de multiplicação de matrizes? Não? Legal. Então, por isso que eu coloquei esse slide aí. Para a gente lembrar o algoritmo básico e como é que funciona a multiplicação de matrizes nele, tá certo? Então aqui a gente tem, o problema é basicamente esse. Multiplicação, ó, eu tenho que corrigir esse cara aqui. Esses slides têm 2 horas de vida, tá, gente? Eu tenho que corrigir esse cara. Eu nem deu tempo para revisar. Mas é o seguinte, a gente tem basicamente duas matrizes quadradas, A e B, tá certo? E a gente quer calcular o produto, que é o produto C, entre essas duas matrizes. E para a gente calcular esse produto, a gente usa essa fórmula maluca aqui. Né? E que essa fórmula maluca ela quer dizer? Imagina que você tem esse elemento aqui da sua matriz resultado, o C e J. E aí você vai fazer uma multiplicação de linha, né? A linha vezes a coluna da matriz B. Então você tem sempre, você percorre a matriz a, né, linha a linha, e a matriz B, a gente sempre percorre ela coluna a coluna. Né? Certo? Deu para refrescar mais ou menos a cabeça aí? Legal. Vamos ver então o algoritmo, tipo, esse algoritmo básico escrito, né? Só para falar aqui, esse algoritmo de multiplicação de matriz ele é muito importante, porque ele é um cálculo numérico utilizado em várias áreas. Em computação gráfica, eu dou a disciplina de computação gráfica no cross eucarístico, a gente usa multiplicação de matrizes para fazer movimento de cenas, movimento de objetos. Tanto é que a gente faz esses cálculos geralmente numa GPU. A gente faz computação numérica, que seja coisas científicas, né? A gente tem a questão da inteligência artificial hoje em dia que está bombando muito, então a gente usa esse algoritmo. Né? E por isso que a gente está estudando ele hoje. Então, o algoritmo basicão, assim, ele funciona da seguinte forma. Ele tem uma complexidade que ela é cúbica. Cúbica significa que ela é ordem de n elevado a 3, né? Vou escrever aqui, ó. Ordem de n elevado a 3. Deixa eu aumentar esse cara aqui para todo mundo conseguir enxergar bem. Né? Cúbica significa isso. Por que ele é cúbica? Vamos tentar entender juntos aqui por que ele é cúbica. Olha, o n ele fala da dimensão da minha matriz. Então, a minha matriz A e a matriz B, eu estou assumindo que ambas têm a mesma dimensão. E aí o que eu faço? Ó, eu tenho três fors. Né? 1, 2, 3. Certo? Para cada um deles, eu vou iterar, né, de 1 até n. Certo? Simplesmente, se eu tenho 3 for aninhado de 1 até n, e aqui embaixo ó, não tem nenhuma condição, nem nada, significa que esse cara aqui vai ser executado n vezes n, certo? Então aqui, até fazer junto aqui, ó. Aqui vai ser executado, aqui vai ser executado e aqui vai ser executado, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem n, ó,
n ao cubo, né? N ao cubo igual a n vezes n vezes n. E aí, o que rola é o seguinte. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Aí vai ficar bonitinho. Pronto. E aí, o que rola é o seguinte. Se vocês forem a gente prestar atenção aqui, justamente esse cara interno aqui é aquela conta que a gente faz, que é linha da matriz A vezes coluna da matriz A. Isso está justamente implícito aqui pelo fato da gente estar usando, ó, o I ele caminha na linha, tá certo? E o B ele caminha, e o J ele caminha na coluna, certo? E aí a gente faz aquele cálculo e o K é justamente o índice ali que a gente está considerando no momento, seja ele na linha ou seja ele na coluna, tá bom? Esse algoritmo aí, gente, ele é muito clássico. Eu queria saber se tem alguém que não conseguiu enxergar que ele é ordem cúbica, tem uma complexidade cúbica. Se você tiver com alguma dificuldade, coloca aí para eu saber. Giovanni está digitando ali. Não dá para ver para você não, Giovanni? Legal. O negócio é o seguinte, ó. Vamos fazer juntos aqui a divisão, a complexidade, tá bom? Vou apagar esse cara aqui. Vamos analisar, sempre quando a gente começa a analisar o algoritmo, a gente analisa de dentro para fora, certo? Vamos começar com esse cara aqui. Essa primeira linha. Qual que é o custo de fazer uma... Aqui a gente está fazendo, né? Uma soma com uma multiplicação e atribuição. Qual que é o custo de fazer isso? Fala aí. Seria 1? Seria 1, justamente. Justamente, isso aqui é uma constante. São operações elementares. Então, isso aqui pode 1. Não sei por que a minha fonte está pequena. Peraí, deixa eu só trocar minha fonte aqui, porque toda vez que eu for ficar escrevendo, eu tenho que ficar aumentando. Então, tá. Aqui pode 1, tá certo? Legal. Agora, se a gente está fazendo... A gente tem um for aqui, ó. Certo? Esse for, ele está indo de 1 até n. Concorda? Sim. Se ele está indo de 1 até n, quantas vezes que o miolo do for está sendo executado? Ah, tá. A N vezes N. Ah, tá, entendi. Agora peguei. Entendeu? Então, vou só acabar de Entendi. escrever aqui. A gente aqui vai ter O de n, né? Se a gente analisar o próximo for aqui de cima, a gente tem uma... É porque, pra minha cabeça, era 3N, não era 3 elevado a N, saca? Ah, tá, entendi. Mas só que quando a gente faz O de n vezes O de n, né? Quando é n vezes n, é n ao quadrado. E quando é n vezes n, a gente tem n ao cubo, tá certo? Então aqui, por fim, a gente tem n ao cubo. Então, tá tranquilo agora? Conseguiu enxergar? Sim, tá bom. Agora vai ficar bonitinho. Aí, essas notas aí, vocês têm para estudar depois. Bom? Legal. Aí, a gente vai... O que eu tô querendo falar aqui é a gente olhar para o algoritmo de divisão e conquista, certo? A Beatriz voltou ali. A gente tem que olhar agora para o algoritmo de divisão e conquista.
Então, assim, basicamente, Beatriz, você tá aí de novo? Fala sim pra gente continuar. Está ouvindo? Espero que sim. Bom, vamos ver para o algoritmo de divisão e conquista aqui, então. No algoritmo de divisão e conquista, a gente tem o seguinte. A estratégia é dividir para conquistar, não é, o Giovanni? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir a minha matriz em 4 pedaços. Eu posso fazer isso? E é como se eu agrupasse minha matriz. E aí, olha só. É como se eu tivesse uma matriz grandona. E cada elemento ali da minha matriz, na verdade, é uma matriz menorzinha. Tá certo? Olha só. Aqui eu tenho o elemento Azão 1, né? E o Bzão 1. E na verdade, esse Azão 1 é como se fosse esse cara aqui, ó. Tá vendo? E dentro do Azão 1 eu tenho o AI1, AI2. Tá vendo? E a mesma coisa para o B. Eu tenho o Bzão 2. E aí ali dentro eu tenho o BIJ e B2J. Tá vendo? Então o que eu fiz? Eu peguei minha matriz e dividi ela por 4. Porque eu estou tentando fazer um algoritmo de divisão e conquista. Certo? E aí, se a gente fizer esse esquema, né? E aí eu vou multiplicar a linha e fazendo essa divisão, eu tenho que continuar respeitando a regra matemática. Então eu tenho que fazer a minha linha, né, vezes a minha coluna, certo? E se a gente escreve a minha linha vezes a minha coluna, é justamente esse primeiro elemento aqui, ó. Tá vendo? Então vamos fazer aqui junto, ó. A11 vezes a B11, que é esse cara aqui, tá vendo? Aí depois a gente tem A12 vezes B21, né? Mais A12 vezes B21. E aí esse é o primeiro elemento do meu C. Aí esses outros demais elementos aqui são justamente quando eu passo essa coluna para a próxima coluna e faço a multiplicação desse cara com essa coluna aqui. Tá certo? E aí a gente tem justamente a fórmula desse cara da matriz resultante AB. Tá certo? Que é nada mais do que uma matriz, né, que a gente só dividiu ela em 4. Diz aí pra mim, tá ok, gente? O que vocês estão achando? Vocês estão achando que eu estou tentando dividir para conquistar. Então eu estou pegando meu problema, estou pegando minha matriz grandona, estou dividindo minha matriz em 4 pedaços para eu fazer minha multiplicação. Faz sentido na cabeça isso para vocês? A Beatriz está digitando, o Giovanni também. Sentido. Beatriz, a gente está tentando fazer uma multiplicação de matrizes usando divisão e conquista. Tá bom? Tá. E aí é o seguinte. Como é divisão e conquista, eu estou pegando a minha matriz e estou dividindo por 4. Certo? É divisão. Então vamos dividir. E aí eu vou dividir isso recursivamente e depois eu volto a minha recursão e construo a minha matriz, tá certo? Então vamos dar uma olhada no algoritmo. Então, o meu algoritmo ele funcionaria mais ou menos assim, ó. Bastante coisa, mas é porque a gente tem quatro pedaços da nossa matriz. A gente dividiu a nossa matriz em 4 pedaços, então a gente tem que computar recursivamente cada um dos 4 pedaços. Então, olha, o primeiro pedaço a gente computa aqui, né, que é a da matriz C11. E aí a matriz C11, a gente pega o pedacinho da matriz A, o pedacinho da matriz B, e soma com o pedacinho da matriz A com o pedacinho da matriz B. Isso recursivamente. E a gente faz isso para cada um dos 4 blocos que a gente tem da nossa matriz C, né? Os quadrantes da minha matriz C, certo? Quando que eu vou parar na minha recursão? Eu paro a minha recursão justamente quando eu tenho o tamanho da matriz 1. E quando eu tenho o tamanho de uma matriz 1, eu sei fazer a multiplicação, não sei? Eu sei fazer a multiplicação de
um elemento com o outro da matriz, porque a gente só tem uma matriz que é só um número, eu multiplico um com o outro e somo. Né? E aí eu tenho resultado, uma matriz 1 por 1, uma matriz 1 por 1, todo mundo sabe fazer. O que vocês acham? Vocês acham que essa solução é válida? Parece divisão e conquista? Quero ouvir vocês aí, gente. Eu tô vendo, parece que sim, só não sei se é uma melhor solução. Por que você acha que não é a melhor solução, Giovanni? E se tu dividir por duas coisas melhor, vai continuar tendo problema da multiplicação da matriz. Só que o problema não vai, porque quando voltar, não vai voltar a mesma coisa. Muito bem, Giovanni. Muito bem, é isso aí. Beatriz, você consegue ver que isso tem um problema? Então, o que acontece? Aqui, eu estou até fazendo uma divisão e conquista. Eu estou até dividindo meu problema por 2, por 2, por 2, né? Na verdade por 4 aqui, né? Estou dividindo por 4, por 4, por 4. Só que assim, não adianta. O número de operações que eu vou continuar fazendo vai ser o mesmo. Porque aqui eu vou continuar tendo uma operação de multiplicação, né? E aqui eu vou ter que continuar tendo a minha operação de soma. E aqui eu continuo tendo a minha operação de soma 4 vezes, tá vendo aqui, ó? Eu não diminuí o número de operações. Eu só adicionei sobrecarga de ficar fazendo a chamada recursiva. Na verdade, coloca aí para mim se você consegue entender aí, né, Beatriz. Vai ficar pior? Vai ficar pior. O algoritmo. Achei que você estava falando da sua internet. Vai ficar pior. Porque, tipo assim, a gente fez o mesmo cálculo, só que usando recursão. E a gente já viu isso nos trabalhos. Lembra aquele trabalho que eu pedi para vocês fazerem de recursividade e tal? Fazer o mesmo algoritmo recursivo ou não? Não adiantou nada. Isso, na verdade, piora. E a complexidade, na verdade, falando assim, né, assintoticamente, ela é a mesma. Ela é cúbica, porque o número de operações que a gente está fazendo é o mesmo. Então, assim, por mais que... por que isso é importante? Porque divisão e conquista, quando vocês estudaram lá, a gente fala em dividir o problema e fazer a combinação das soluções. Só que, justamente pelo fato de ter, né, essas duas palavrinhas-chave aqui, ó, dividir e conquistar, né, os dois têm que ser feitos, né, temos que fazer de forma eficiente. Porque se a gente não fizer uma divisão eficiente, esperta. Porque se a gente não fizer isso de uma forma eficiente, de uma forma esperta, a gente não está conseguindo projetar um algoritmo que é mais eficiente. Tá certo? Então, mas, vamos trabalhar. Porque sempre é assim, a gente tem que trabalhar no algoritmo até ele ficar bom. Né? E vamos tentar entender, então, como que a gente poderia melhorar isso. Existe um algoritmo que é o algoritmo de Strassing. É um cara aí, em 1969, que ele produziu esse algoritmo, lá na época do Woodstock. Né? E o negócio é o seguinte, ele pensou assim, olha, legal, divisão e conquista é uma técnica massa para a gente fazer um projeto de algoritmo. Justamente, ela é muito boa quando a gente tem a divisão da conquista, né, falando um pouquinho por que ela é massa, porque se a gente tem um problema que ele é recursivo, ou seja, um problema que a gente consegue particionar em subproblemas da mesma natureza, né, particionar o problema em problemas menores, e da mesma natureza, né? Então, quando a gente tem qualquer tipo de problema desses, é bem interessante a gente tentar usar uma técnica de divisão e conquista. E aí ele falou assim, beleza, vamos continuar usando a técnica de divisão e conquista, mas vamos tentar
ver como que a gente consegue reduzir o número de operações. E aí o que ele fez foi o seguinte, tá, no caso da multiplicação de matrizes, a gente tem um problema que ele é matemático. Então vamos tentar combinar a matemática com a técnica de divisão e conquista. E como é que funciona essa ideia? Vamos pensar assim, então vamos voltar, vamos dar um passinho para trás e a gente volta lá na nossa matriz, onde a gente dividiu a nossa matriz em 4 quadrantes, tá certo? As nossas matrizes, a gente dividiu ela em 4 quadrantes. E aí a gente tem a mesma cálculo, e a gente está querendo calcular esses caras aqui, né? A gente já viu que dessa forma aqui, do jeito que está aí, não vai rolar. Estão me seguindo, gente? Coloca aí para mim só para saber que a gente está me seguindo. Legal. Tá. Então, o problema todo que ele fez é o seguinte, né? Que ele pensou, poxa, o que eu tenho que fazer, na verdade, é pensar numa forma de como otimizar isso aqui. Tá? Antes de eu passar para o próximo slide, me fala uma coisa. Toda vez que eu tenho uma expressão matemática, lembrando de matemática, como que eu posso, tipo, reduzir ou aumentar o número de operações que eu faço numa expressão matemática? Vamos tentar fazer aqui, ó. Eu posso ter, sei lá, x ao quadrado mais 2x mais 1. Né? Isso aqui é igual a x mais 1 ao quadrado. Né? Vocês concordam comigo? Que olha só, vamos tentar analisar aqui, né? Por que aqui eu estou variando o número de operações? Porque a gente está fazendo justamente aqui, ó. Quando eu estou fazendo desse primeiro lado aqui, ó, x ao quadrado é a mesma coisa. Vamos ver se isso mudou o número de operações que a gente fez, né? Vamos ver. X ao quadrado é a mesma coisa de eu fazer x vezes x. Né? Se eu somar 2, se eu somar com 2 vezes x, já não vou fazer 2 vezes x. Né? 2 vezes x. E o mais 1. Né? Nesse caso aqui, eu estou fazendo exatamente 3 multiplicações e 2 somas. 3 multiplicações não, 2 multiplicações e 2 somas, tá certo? Só que se eu fizer do outro jeito, né? Se eu fizer... vou pegar esse cara aqui. Assim. Me ajuda a calcular aqui. Né? Nesse cara aqui, na verdade... se eu já sei, né, vamos dizer que eu já sei os valores na hora que eu estou computando, porque isso é o valor lá da minha variável, né? Aqui, olha só, eu estou justamente fazendo, né, uma soma e uma multiplicação, né? Porque eu primeiro faço o de dentro para depois fazer o de fora. Só substituir esse número aqui porque fica mais claro, né? Então, é justamente aí que a Beatriz falou, né? Aqui a gente está ou na forma simplificada ou na forma expandida. E a gente pode brincar com matemática. A gente viu que, na verdade, nesse exemplo bem simples que eu dei aqui, a gente conseguiu reduzir o número de operações que a gente está fazendo em 2. Né? E aí, a ideia do Strassen foi justamente essa. Ele olhou para esses termos que a divisão e conquista eles geram, né? Que essa técnica de divisão e conquista ela gera, e ele tentou trabalhar esses termos matematicamente. Tá? Só que não é tão evidente igual dessa forma. Vamos dar uma olhada nisso, primeiro no que ele propôs, e aí a gente entende para ver se está certo ou não. Então o que ele fez? Ó? Falou o seguinte, ó, beleza, se a gente tem essa matemática toda, tá vendo aqui, ó, o A1, né? A1, olha o A1 aqui, ó, tá vendo? A1, B2, né? Que são aquelas partezinhas da matriz, ele trabalhou cada uma dessas partezinhas. Gente, isso aqui não precisa de decorar não, tá? O que eu quero que vocês entendam é o princípio do algoritmo. Nem eu sei isso aí de cor, tá?
Ninguém sabe sair de cor, mas só que você tem que entender o que o cara fez, tá? Ok? Não é pra ficar assustado, não. Tenta entender ali. E aí a gente vai ver que o negócio funciona. Né? Então, o que ele fez? Ele pegou cada um daqueles termos, trabalhou eles e chegou nesses fatores, que ele chamou de P. Tá vendo? P. E aí, baseado nesses fatores P, ele conseguiu expressar cada uma da partezinha da matriz de resultado. Aqui, ó. Tá vendo? Né? Em vez dele usar... normalmente, a gente usaria 4 termos para todas essas partezinhas. Quando a gente fizer a multiplicação lá, a gente vê que a gente faz 4 termos. Olha só. Aqui, ó. 4 termos, tá vendo? 4 termos. Né? E o que ele mostrou? Ele mostrou que, na verdade, quando a gente faz essa simplificação, tem 2 termos aqui, ó, que a gente consegue enxugar ele um pouquinho. Muito pouquinho. A gente conseguiu reduzir pela metade. Mas mesmo assim é uma metade significativa. Certo? Ok, gente? Diz aí se está ok. E aí, olha só que legal. Então tá. Então, ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente quer usar a divisão conquista, a gente vai primeiro... como é que funciona o algoritmo? A gente vai primeiro calcular os P's, né? E depois a gente vai calcular os C's dessa forma. Vamos ver o algoritmo como é que é simples. Mas antes da gente ver, vamos ver aqui se ele funciona, né? Aqui, na verdade, a gente está fazendo o cálculo justamente do P, do P1 até o P7, né? Então, se a gente pega lá na fórmula, o P1 é igual a A1 mais A2 vezes B1 mais B2. Se a gente aplica a propriedade distributiva aqui, ó, a gente tem justamente esses termos aqui, ó. A1 vezes B1, né, é o primeiro termo. Depois a gente tem, vamos fazer passo por passo. Primeiro termo aqui da propriedade, ó. A1 vezes B1. Tá certo. Segundo termo aqui, ó. A1 vezes B2. Aqui. Depois temos A2 vezes B1. Tá aqui. E A2 vezes B2. Tá aqui. Beleza. Eu expandi o P1. Tá? Eu estou provando que eu estou fazendo aquela expansão daquela minha fórmula. O P4, se a gente pega daquela fórmula, ele é igual a isso, né? Então a gente já calculou o P1, calculou o P4, P5 e P7. Né? Então tá. Então vamos tentar calcular o P1 mais P4 primeiro. O P1 mais P4, ó, a gente vai pegar esse cara gigante aqui, né, e subtrair desse daqui. Então vamos fazer juntos. Primeiro, eu vou ter A22 menos A22 vezes B1. Né? Então, se a gente procura aqui, a gente tem esse cara aqui na nossa fórmula? Tem, ó. Então, A22 e B11, tá vendo? Então, na verdade, a gente vai cortar esse cara fora e esse primeiro termo aqui vai embora também. Ó. E depois a gente tem A22 vezes B21. Né? A22 vezes B21. A gente tem aqui? Não, não tem. Se a gente olhar aqui na nossa fórmula, a gente tem justamente ó, o A11, B11, A11 com A22, A22 com B22 e A22 com B21, que é justamente esse último termo aqui. Entendeu mais ou menos a lógica que eu estou fazendo aqui, gente? Deu, né? Deu o quê? Então, o que significa? Na verdade, isso eu fiz o cálculo para o P14. Ó. Aí eu calculei o P14. Aí, depois do segundo passo, eu vou calcular o P11 mais P4, que é esse termo aqui de cima, e vou subtrair o P5. Na hora que eu subtrair o P5, ó, vamos ver aqui nesse caso. Ó. O P5 ele tem justamente
O P5 ele tem justamente ó, o A11 mais o A11 mais B22. A gente adiciona ele lá. E a gente tem o A12 mais B22. Né? Então, quando a gente faz aqui, o P ele está negado. Então, o P tá, a gente está subtraindo o P5. Né? Então, se a gente vê, ó, esse cara continua o mesmo, esse cara continua o mesmo. A gente, na verdade, tira quem fora? Deixa eu ver. A21, A11, A11. A gente tira esse cara fora, né? E entra um outro termo aqui, que é justamente o A12, A12 e B22. E aí, a gente vai fazendo isso para cada um dos termos. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui. E o negócio é que no final a gente vai chegar que P1 mais P4 menos P5 mais P7 é justamente a primeira fórmula do nosso C11. E o que rola? Se você fizer isso para todos os termos C, né, seguindo aquela fórmula que o Strassen propôs, você vai ver que bate. Então, o algoritmo dele justamente está computando, utilizando o algoritmo de divisão-conquista, usando essa ideia de expandir, né, e simplificar as nossas expressões matemáticas que expressam cada uma das partes do nosso algoritmo. E aí, se a gente coloca isso num algoritmo, fica muito simples, porque parece que é assustador, mas o que acontece? Na verdade, o algoritmo dele é isso aqui só isso aqui. Qual que é a ideia? Você pega o n, né? Se a gente está no caso base, né, aquele caso base normal, a gente só retorna ele, que é uma matriz de 1 por 1 vezes uma matriz de 1 por 1. Pronto. Aí a segunda parte, né, do algoritmo é calcular cada um desses P1s recursivamente. Né? P1, P2, P3, seguindo aquelas fórmulas. Tá certo? E uma vez que a gente calculou aquilo, a gente justamente vai calcular o C1, o C12, o 21 e o 22 baseado nos P's, baseado nas fórmulas que ele deu lá. Que ele falou que, por exemplo, o C11 é P1 mais P4 menos P5 mais P7. E aí você vai calcular todos aqueles. E no final, você só retorna o C do seu algoritmo. Deu para entender o algoritmo genérico assim, a descrição algorítmica dele? Vocês conseguem enxergar aqueles pedacinhos que a gente viu? Isso aqui é justamente aquela fórmula grandona que a gente viu. Sim. E você, Beatriz, está tranquilo para você? Você conseguiu visualizar como que a gente colocou aquilo ali no algoritmo? Legal. Eu implementei esse algoritmo e eu quero mostrar isso para vocês, mas antes disso, eu só quero comentar isso aqui, né? Vocês estudaram o Teorema Mestre na aula, certo? E o Teorema Mestre, ele resolve essa equação de recorrência para tirar a questão da complexidade do algoritmo. E olha só que interessante, aqui, ó, esse algoritmo ele tem um custo de 2,80. Então a gente sai de n cúbico para n elevado a 2,80. Parece que é ridículo, gente, mas quando a gente trabalha com qualquer melhoria nesses algoritmos que são muito custosos, que um algoritmo cúbico ele é custoso, e a gente vai ver isso agora, qualquer modificação que você tem, qualquer melhoria de desempenho é muito significativa, porque você está impactando muito o algoritmo. Né? Vocês mesmos já viram ali, trabalharam um pouco com o algoritmo exponencial, sabe que, né, uma vez que a gente aumenta só uma unidade no algoritmo exponencial, o negócio estoura.
Isso, quando a gente está trabalhando com algoritmo cúbico, se nossa entrada ela é bem grande, a gente já tem esse comportamento, tá bom? Fica aí a dica, tá? Se quem quiser dar uma olhada, tem no próprio livro do Cormen, que é o livro base da disciplina, né? Livro do Cormen. Ele prova, né? Ele dá essa demonstração aí para vocês tentarem ver como é que funciona no teoria mestre, tá bom? Mas como aqui é uma aula de laboratório, não é uma aula de teoria, eu estou querendo mostrar como que eu implementei isso. Até porque o próximo algoritmo que a gente vai ver, eu vou apresentar eles, mas vocês que vão ter que implementar ele depois, tá certo? Deixa eu fechar aqui. Ficou alguma dúvida aí do algoritmo, gente? Antes da gente passar para o exemplo? Não? Legal. Então tá, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui agora. Eu vou compartilhar agora com vocês o exemplo de código que eu elaborei. Fiquei hoje à tarde programando. Tentei deixar ele bem bonitinho e documentado. Deixa eu... salve ali, nota de aula 05, tá. Legal, vocês estão vendo aí, né? Meu terminal. Estão? Legal. Eu vou pegar aqui o exemplo de multiplicação de matrizes, que é o exemplo 5 que vocês têm ali no Canvas, tá bom? Deixa eu só renomear esse cara aqui. Então tá, vamos abrir aqui o arquivo Java, main Java, né? E o arquivo matriz. Né? O arquivo main aqui, ele é bem bobinho. Ó. Ele é o seguinte, ele vai criar aqui uma matriz, tá vendo? De 2, ele vai criar uma matriz C para ter o resultado, uma matriz A e uma matriz B. Né? E aí aqui a gente vai executar 3 algoritmos para a gente ter uma base de comparação, tá bom? O primeiro algoritmo aqui é uma soma da matriz A com a matriz B, justamente para eu mostrar para vocês quanto que uma soma ela custa. Uma soma de operações matriciais, né, ela tem justamente um custo quadrático, que é O de n ao quadrado. Por quê? A matriz, eu tenho que percorrer todas as linhas, né, todas as linhas e todas as colunas da matriz, né, de uma matriz e da outra, para somar. Né, eu tenho que somar elemento a elemento. E como a matriz é um elemento bidimensional, naturalmente a adição ela tem um custo quadrático, tá certo? Só para vocês verem que um custo quadrático para um custo cúbico já muda muito tempo de execução, tá certo? Depois a gente vai rodar aqui o algoritmo clássico de multiplicação de matrizes, aquele que eu mostrei ali no início da aula, que é linha por coluna, que é o algoritmo cúbico. Né? É o algoritmo cúbico, que é sequencial, né? Sem ser recursivo, né? Iterativo. E por fim a gente tem o algoritmo do Strassen, que ele é o algoritmo que a gente acabou de ver, que é n de 2,80, certo? Tá, legal. E onde que eu implementei isso? Vamos dar uma olhada ali no algoritmo de Strassen, que ele que é o que é mais importante. Né? Olha o algoritmo de Strassen aqui. Isso aqui ele vai ver assim, ó. Se eu tiver que terminar minha recursão, ou seja, se o tamanho da minha matriz ele é menorzinho
muito pequenininho, que é esse Strass-Liefen aqui. Vamos colocar isso aqui como 1 e daqui a pouco a gente discute isso, né? A gente coloca aqui como 1, certo? E aí a gente faz o seguinte, a gente vai primeiro calcular a matriz A, então a gente calcula A11, A12, A21, A22, a gente cria essas matrizes, a gente está criando elas aqui, faz a mesma coisa para as matrizes B. E aí, depois aqui, ó, a gente na linha 174, a gente justamente está dividindo a nossa matriz, né? Fazendo aquela partição que a gente viu gráfica, né? E para fazer essa partição maluca aqui, eu tenho que fazer algumas somas aqui nos meus índices, tá bom? Isso aí é uma matemática que eu faço, porque eu tenho que pegar, na hora que eu estou pegando o segundo quadradinho, eu tenho que somar metade da matriz e andar no segundo quadradinho. Tá? Baseado nessas matrizes pequenininhas que eu calculei aqui, A11, A12 e assim por diante, eu tenho justamente as matrizes P1 até P7 que eu tenho que calcular. Eu pego e olho lá na fórmula. O que eu tenho que fazer? Para calcular P1, é justamente eu fazer A11, que eu calculei aqui em cima no for, na minha linha 174, que eu dividi a minha matriz. Eu faço A11 mais A22, vezes B11 mais B22. E aí, beleza, aí eu tenho P1. E eu faço isso para todas as matrizes P aqui que eu tenho. Ó. P2, P3, até P7. Certo? Na hora que eu terminei de calcular P7, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular os Cs. Aí eu vou lá e calculo os Cs segundo a minha fórmula. C12, C21, C11 e assim por diante. E finalmente, com todas essas partezinhas com a minha matriz C que eu tenho, eu junto todas essas partezinhas para formar a matriz C final. Tá certo? Comenta aí para mim, para eu saber se deu para entender, deu para ver aquele algoritmo que a gente acabou de ver ali, mapeado aqui. Deu, Giovanni? Legal. Legal. Então, gente, esse algoritmo aqui, ele é bem, vamos falar assim, ele é bem matemático, ele é difícil de propor, mas uma vez que a gente entende, ele é simples de compreender. É claro que se vocês me entregarem um papel e um lápis e falou, Pedro, deduz as fórmulas aí, eu não consigo, eu preciso de olhar, entende? Mas o que eu estou querendo trazer aqui para vocês é justamente o princípio que o cara fez na hora de projetar, né? Então, o princípio foi, beleza, vamos dividir a nossa matriz, igual a gente estava dividindo, só que, na hora de eu combinar os resultados, eu não posso simplesmente combinar de qualquer jeito, eu tenho que combinar eles de um jeito eficiente. É isso que eu estou querendo trazer aqui para essa aula de hoje, tá? Só para a gente encerrar aqui essa demonstração antes de ver o outro algoritmo, eu vou rodar esses algoritmos aqui para a gente ver, né? Então, eu vou compilar aqui, compilando o programa. Legal. Vou deixar... deixa eu fazer uma coisa aqui. Então tá. Então eu vou rodar meu programa aqui. E aí a gente vai ver, né? Olha só, o algoritmo de adição ele foi quase que instantâneo, tá vendo? A adição, eu estou multiplicando aqui matrizes, tá? Só para a gente ver aqui. Tamanho da minha matriz, ó. Tamanho da minha matriz é 4096 por 4096, tá bom? Então, na hora de eu fazer a soma de 4096, duas matrizes, né? Peguei duas matrizes e somei 4096 com 4096, foi quase que instantâneo, né? Gastou 0,11 segundos, ou seja, um pouco mais de 100 milissegundos. E agora ele está calculando o segundo algoritmo, que é justamente o algoritmo de multiplicação, mas é o algoritmo de multiplicação, vamos falar assim, da escola que a gente aprende. Papel, lápis e papel, né? O que vocês acham aí, gente? Já deve ter passado em 1 minuto e está calculando. Isso porque a gente tem um algoritmo que ele é cúbico. Né? Vocês verem que de quadrático para cúbico já está dando uma diferença bem grande aí. Vocês conseguem ver isso, né? Vocês sabiam que a diferença era tão grande assim?
Sentiam isso? E rodando aqui as aulas, a aula também não ajuda. Tipo, eu sabia que era um tempo bem maior, mas que o tempo exato em si eu não sabia, não. Sabia que era um tempo maior. Vamos só fazer uma conta aqui, né? Aqui eu tenho. Aqui, ó, terminou ali, ó. 115 segundos, né? Pro algoritmo básico, né? Vamos fazer uma conta aqui. Eu tenho uma matriz que ela é de 4096, né? 4096. Se eu estou falando de uma ordem quadrática, né? Uma ordem quadrática é 4096 vezes 4096. Quadrático. Eu estou fazendo 4.096 vezes 4.096 dá 16 milhões de operação. 16 milhões de operação. Então, deixa eu abrir um bloco de notas aqui enquanto a gente espera. Né? Então, ó, o tamanho da matriz. Eu tenho uma matriz de tamanho N. Né? N igual a 4.096. Tá certo? Então, se eu tenho N ao quadrado operações, né? N ao quadrado operações, olha só, já terminou ali. Vou só terminar ali. N ao quadrado operações, eu tenho 4.096 vezes 4.096. Se eu tivesse N ao cubo, N ao cubo, ele é igual a 4.096 vezes 4.096 vezes 4.096. Se a gente tem N elevado àquele 2,80, né? Aí eu não sei quanto que é. Deixa eu traduzir aqui, ó. 4.096 vezes 4.096 vezes 4.096. Dá esse número bizarro aí. Se eu faço isso vezes n elevado a 2,80, né? Dá esse número aqui. Olha só como é que dá uma diferença. Se a gente calcula um sobre o outro, né? Um sobre o outro. É como se esse cara aqui é 100%, esse cara aqui é 18%. É claro que tem questões arquiteturais aí, que isso aí são cálculos teóricos, tá, gente? Mas em questões arquiteturais dá bastante diferença. Mas mesmo assim, a gente vê, olha assim, o algoritmo é quase que pela metade, só quando a gente adotou essa estratégia, quando a gente mudou ali dois pontos, né, no nosso algoritmo, na nossa estratégia. Bem legal, né? Ok? Legal. Então, esse algoritmo aí tem para vocês executarem, tá? Depois vocês deem uma olhada, estuda o algoritmo, é bem legal, roda no seu computador, brinca um pouquinho ali com os parâmetros e vê. Tipo assim, o meu computador, eu acho que se eu deixar ali o próximo, que é o 8192, ele não roda. Bom, tem que ser múltiplo de 2. Legal. Eu queria agora mostrar o segundo algoritmo, que é o algoritmo que vocês vão implementar. É o próximo slide, que é o dos pares próximos. Vocês têm aí dos pares próximos? Vou compartilhar com vocês o outro slide. Par de ponto mais próximos. Estão vendo aí meu slide, gente?
Então, esse segundo algoritmo, ele é um algoritmo que vocês vão implementar e a gente vai fazer a mesma construção com ele. A gente vai tentar entender o que está acontecendo ali por trás dessa construção de divisão e conquista. Tá? Vamos primeiro falar o que o problema de par de pontos ele significa. É assim, dado esses N pontos que a gente tem num plano, esse aqui é o plano, né? Deixa eu só trocar aqui já as coisas. Então, esse aqui é o plano que a gente tem. Ó. A gente tem um tanto de ponto aqui nesse plano. E aí o negócio é o seguinte, eu quero achar os pontos que estão mais perto um dos outros aqui. Né? Um do outro. Um par de pontos que está mais perto um do outro. Sei lá, se é esse par aqui. Ó. Deixa eu escrever com outra cor aqui. Talvez é esse par aqui. Não sei. Estou chutando, tá bom? Né? Eu estou querendo achar esse par. E o negócio é o seguinte, esse problema ele tem uma aplicabilidade em várias áreas. De novo, computação gráfica, questões de visão computacional, computação física. Toda vez que você, na verdade, está querendo fazer alguma localização, por exemplo, visão computacional e realidade aumentada, quando você está querendo fazer algum tipo de mapeamento, de dois corpos, calcular as interações entre duas partículas. Você tem que fazer um algoritmo desse. Na verdade, quando vocês estudarem ali o próximo conteúdo, vocês vão ver que tem alguns problemas, que são os algoritmos gulosos, tem alguns problemas que às vezes até recaem um pouco nessas ideias aí, tá bom? E qual que seria a solução força bruta? A solução força bruta é a seguinte, ó. Eu pego esse carinha aqui, vamos dizer que eu quero achar o ponto os pares de ponto mais próximos um do outro. Beleza. Eu vou pegar um a um. Eu pego primeiro esse aqui e vou comparar ele com esse. Comparo ele com esse. Comparo ele com esse. Comparo ele com esse. Comparo ele com esse. E assim por diante. Aí eu vou pegar o ponto que é mais perto daquele primeiro ponto que eu considerei. Ótimo. Aí eu passo para o próximo ponto. E faço isso repetindo todas as operações novamente. Se eu tenho N pontos e eu tenho que fazer essa busca nos N, eu tenho um algoritmo que ele é quadrático. Certo? Coloca aí para mim se está certo, gente. Ou não faz sentido. Por que quadrático? Porque é o seguinte, Beatriz, eu tenho cada um, eu quero achar o par que está mais próximo um do outro. Conta aí pra gente como que a gente pode fazer isso? Você concorda comigo que seria, sei lá, eu pego esse ponto, eu comparo com esse. Aí eu pego esse ponto, comparo com esse. Pego esse ponto, comparo com esse. Aí vamos dizer que eu fiz isso para todos os pontos e eu cheguei à comparação, o resultado que o ponto mais perto é esses daqui, ó. Tá. Mas isso eu fiz para esse primeiro ponto. Depois eu tenho que fazer a mesma operação para todos os demais. Porque olha só, eu não comparei se esse ponto ele é mais perto que esse nessa minha comparação. Então, tipo assim, se eu tenho N pontos, eu tenho que calcular os pares de cada um dos N pontos. E para eu calcular os pares, eu tenho que justamente comparar o ponto com todos os demais. Vê aí se você entendeu. Mas isso está dentro de um laço de repetição, não? Justamente, é um laço de repetição. Aí eu faço N vezes esse laço. Deixa eu ver. Eu não sei se eu coloquei o algoritmo tosco aqui, não. Olha só. Vou escrever o algoritmo aqui pra gente, tá bom? O algoritmo é assim, ó.
para cada ponto, né? Para cada ponto x. Faça. Para cada ponto não igual a x. Né? Faça. É porque tem a segunda parte, né? Você faz tudo e depois você faz Isso. para nenhum. Nenhum não, tipo, que não é igual a x. Isso. Então para cada ponto que não é igual a x, calcula distância de z, né? Para cada ponto x, faça. Para cada ponto y diferente de x, faça. Calcula a distância d igual a y menos x, né? Se d é menor de todas, né? Aqui tem um dzão, né? Dzão é igual a zero. Sei lá. Se d é menor que dzão, a gente tem que o dzão vai virar v, né? Conseguiu enxergar agora o algoritmo? Que a gente tem um for dentro do outro? Então, se a gente tem novamente aqui dentro, né? Novamente aqui dentro a gente tem custo de uma atribuição, ele é um custo constante, né? Esse custo do si, ele é constante, né? Aí aqui a gente tem o custo justamente do primeiro for e depois do segundo for. E aí a gente tem um custo quadrático. Agora sim. Agora tá certo. Tá certo? Legal. Tá certo. Tá. Então aí você já aproveita aí e me fala, Beatriz. Eu estou querendo fazer um algoritmo divisão e conquista. O que eu tenho que fazer no algoritmo divisão e conquista? Nossa senhora. Divisão e conquista. Qual que é a primeira parte que eu tenho que fazer? Você vai vetorizar eles? Não, né? Dividir. Esquece a implementação agora. Pensa no problema. Eu quero achar. Eu tenho que fazer uma parte de... Eu tenho que dividir o meu trabalho. Eu tenho que achar os pontos que estão mais perto. E eu quero a técnica de projeto que eu quero usar é divisão e conquista. A palavrinha divisão, quando vem na sua cabeça, como que você faria a divisão desse problema aí? Tô nem falando de implementação, não. Nossa, complicou. Heurística, não é? Tipo, pegar um ponto. Mas eu vou ter que comparar de todo modo. Vamos ver. Giovanni, você tem alguma ideia? Na outra vez eu tinha dividido a minha matriz no meio. O que eu posso dividir aqui no meio? Seu papel? Isso. Então, eu vou dividir o meu plano no meio. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou lá, vou dividir o meu plano no meio. Eu vou lá, divido o meu plano para o meio. Para eu fazer essa divisão, eu posso ordenar os meus pontos. Eu ordeno os meus pontos segundo a ordenada X deles. Justamente para eu saber como é que eu faço a divisão. Né? Algoritmo de forma de implementação. Né? Aí eu faço o seguinte, eu estou dividindo recursivamente. Tá? Estou dividindo. Quando eu faço essa divisão recursiva, eu vou, a cada etapa eu pego o par mais... Aí, na hora que eu cheguei, no caso que eu só tenho 2 pontos, é muito fácil. Por quê? Quando eu só tenho 2 pontos, o menor par, o par mais próximo entre 2 pontos, par de pontos mais próximo de 2 pontos, é aquele par. E aí eu vou voltando na minha recursão e combinando as soluções. Né? Aí eu vou olhar para o meu par da esquerda, pego o par da esquerda e falo. E pego o par da direita, porque tem 2 metades. Né? Eu falo, o par da esquerda ou é o par da direita que é mais próximo? E eu vou considerar aquele cara. Só que tem um problema. Né? Que olha só, quando eu tenho esse cara aqui, ó, eu achei esse par da esquerda e o par da direita. Então, eles dois lá.
Só que o que acontece se o par mais próximo ele estiver cruzando a divisão? Olha só. O que acontece se o par mais próximo estiver cruzando a divisão? Se eu tivesse uma bolinha assim, ó. Complica, né? Tá, e aí agora eu tenho 3. Qual que é a ideia? Eu pego os 3. É a hora da conquista. Como que eu faço a conquista com os 3, ô Beatriz? Agora complicou, viu? Complica, né? Vou. Essa, Vai não falar. sei, né? Você vai pegando o primeiro resultado? Não sei mesmo, vou falar. Mas você concorda comigo que a gente tem que considerar essas 3 possibilidades. Agora, como que a gente vai considerar, a gente não sabe. Né? A gente tem que considerar. Hã? Complicou, né? Complicou, é difícil. Mas olha só como é que é só o jeito de pensar que muda. Vamos construir o nosso algoritmo, reformular. A gente partiu da solução bruta, que era comparar todo mundo com todo mundo. Aí agora a gente está fazendo a solução. Beleza, vamos olhar os pontos, a gente divide recursivamente, e na hora de eu voltar a minha recursão, eu vou pegar os menores pontos, mas pode ter esse caso aí que é o ponto no meio. Então, beleza. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então tá. Vamos reformular essa estratégia de dividir para conquistar. Primeiro, a gente vai recursivamente dividir o plano pela metade. E na hora que a gente estiver fazendo isso, a gente vai fazer de 2 formas. A primeira delas é a gente ordena os nossos pontos segundo a nossa ordenada x, certo? Para justamente a gente dividir. E na hora de eu dividir, eu vou considerar aquele ponto de divisão, a média do meu vetor, né? Ponto médio do meu vetor. Porque aí eu sei que tem, sei lá, 20 pontos para lá, 20 pontos para cá. Mais ou menos. Né? Por isso que essa linha nossa, ela não está no centro exato. Então isso já é uma decisão bem importante, porque aí eu estou balanceando o número de pontos e o número de trabalhos que eu tenho em cada um. Ok? Porque se eu desenhasse a minha linha aqui, ó, né, dividir isso aqui, isso é horrível. Vocês conseguem ver isso? Ia ficar totalmente desbalanceado. Né? Então tá. Esse é o primeiro passo. Aí vamos lá. Vamos ver o segundo passo. A gente vai lá e faz a etapa de encontrar em cada um dos lados o par de pontos mais próximos. No caso aqui do meu lado esquerdo, eu fui lá e achei esse par aqui. Ele tinha uma distância de 12 entre eles. Espacial. E aí eu tenho esse outro par aqui, que a distância entre eles era 21. Ok? Então, 12 e 21. Só que, se a gente olhar bem aqui, tem esse par de pontos aqui. Ó. A gente tem que considerar ele também. Como que a gente faz para considerar? Essa aqui é a pergunta. Então, a gente vai lá, encontra esse ponto. Né? A gente encontra o ponto mais perto da divisão. Né? Então, o ponto mais perto da divisão é o 8. E aqui a gente chega nesse problema, nesse embate, que a gente não sabe como que a gente faz. Porque o negócio é o seguinte, para eu encontrar esse ponto, que é o problema não é eu ter esses 3 pontos, não. Tá? Porque esses 3 pares. Por que que não é? Porque é justamente, se eu tenho o par mais próximo da esquerda, o par mais próximo da direita, e o par mais próximo que está um ponto na esquerda e um ponto na direita, eu tenho todos os pares possíveis para eu analisar. E aí, dentro desses 3 pares possíveis, os possíveis candidatos para a minha resposta,
eu posso fazer uma simples comparação entre os três. Tá certo? O problema é que eu não posso, para encontrar esse par de pontos aqui, repare que ele é o mesmo problema que eu estou tentando dividir. Eu não posso chegar aqui e começar a comparar esse par de pontos com todo mundo. Né? Porque senão, dá ruim, né? Vocês concordam comigo que dá ruim? Aí eu volto para o algoritmo quadrático. Fala aí, dá ruim. Dá ruim. Dá ruim, Bia? Professor, mas só uma pergunta. Você já teve o trabalho de ordenar o vetor de posições? Para você tirar a posição mais próxima, não seria mais os vizinhos? Olha só, essa ideia sua é muito boa. Que o negócio é o seguinte. Na verdade, a gente não tem que usar o força bruta. Para calcular esse ponto. Na verdade, o que eu vou fazer é combinar essa ideia sua daí. Porque olha só, aqui eu já falei assim, olha, eu tenho 12, né? Eu tenho 12 e tenho 21. Então, na verdade, eu não preciso de olhar esse cara com esse cara aqui. Porque se essa distância aqui é 47, sei lá, a gente sabe que ela é muito maior do que 12. Na verdade, eu só tenho que olhar os pontos que estão, né, numa distância de 12 para cá e uma distância de 12 para cá. Vocês concordam comigo? Concordo. Tá, mas tem um problema. Que é aí que entra a sua questão. É só ver se o Giovanni tá seguindo. Giovanni, você tá seguindo a gente? Lá vai o Pedro complicar o problema. Não. É porque a coisa que você sugeriu aí é que vai entrar agora. Entendi, tô brincando com você, Pedro. Giovanni, você tá acompanhando com a gente? Deu uma cortadinha, mas eu já voltei, saca? Tipo, deu uma cortada aqui pra mim na internet, mas já deu aqui, voltei. Tá, mas você tá entendendo ou não? Sim, você pode pegar os vizinhos da onde você vai dividir coisas para poder olhar pelo que eu entendi, você vai pegar os vizinhos para poder não ter problema de transição lá, coisa de aquela transição entre posição, né? Para divisão divisão conquista de verdade, né? Isso. Eu entendi isso, é isso. Isso. Em vez de eu ter que sair comparando esse cara aqui, né? Eu tô tentando achar o par que ele tá um ponto na esquerda e um ponto na direita. Em vez de eu sair comparando os pontos todo mundo com todo mundo de novo, que aí eu vou ter o mesmo problema, eu vou só considerar os pontos que estão dentro dessa faixa. Só que existe um problema. E se eu tiver ponto pra caramba aqui dentro? O que acontece? O problema ainda existe, né? Você chora. É chato, né? É chato. Mas, mesmo assim, a gente não precisa de considerar todo mundo. Porque vai naquela ideia que você sugeriu, tá? Você sugeriu assim, sabe, Beatriz? É porque, de certa forma, se a gente tem os pontos ordenados, eles querem dizer alguma coisa pra gente. E a gente vai tentar entender o que isso significa. Basicamente, o que você vai ter que fazer, na verdade, é que toda vez que você for comparar, beleza, esse ponto aqui, ó, por exemplo, eu só vou ter que comparar ele com os 7 pontos que estão próximos no vetor. Por que os 7? Vou te explicar por quê. Porque olha só, por que 7 pontos? Vamos imaginar que essa daqui é a minha linha L. Isso aqui é a minha linha L. Aí, aqui eu tenho uma distância D. E aqui eu tenho uma distância D. Foi o que eu fiz lá no desenho, não foi? E aí aqui eu tenho uma distância D.
E aqui eu tenho uma distância D. Ok? Só que o negócio é o seguinte. A distância máxima possível de análise aqui, a maior distância possível, né, é o seguinte. Se eu tiver um ponto aqui e um ponto aqui, né? Tem como ser mais distante do que isso? Não tem. Tem que estar dentro desse espaço aí. Porque se estiver mais distante do que isso, ele está fora da minha distância D e eu nem estou considerando. Ok? Então, a maior distância de todas, que é essa daqui, ela é justamente essa fórmula aqui. Ó. O que significa essa fórmula? O que significa essa fórmula? É justamente essa distância aqui. Ó. Que é essa distância, né? que é como se fosse a diagonal do nosso quadrado. E a fórmula da diagonal do quadrado, raiz quadrada de 2, né, sobre 2. Porque a gente está colocando em função do D. E essa fórmula aqui, olha só, ela necessariamente, ó, D, raiz quadrada de 2 sobre 2, é menor que D. Essa distância aqui, ela é menor que essa. Com certeza. Então, assim, a gente não precisa de analisar todos os pontos. A gente só tem que analisar 7 pontos. Porque se eu tenho um ponto aqui, todos os demais que eu tenho que analisar, eles estão nos outros quadrantes que eu estaria considerando aqui, ó. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenha esse ponto aqui, ó. Né? Vamos dizer que eu tenha esse ponto aqui. Eu tenho que comparar, né, todos os demais pontos que estiverem ali. E no máximo, esses pontos vão estar aqui, ó. Então eu só tenho que fazer 7 comparações. Loucura? Digita aí pra mim, loucura. Mas faz sentido? Matou. Matou. Vamos ver aqui qual que é o algoritmo alto nível, então. É esse cara aqui. Na verdade, é isso que vocês têm que implementar. Tá o pseudocódigo aí. A ideia é vocês programarem esse cara. Então, olha só. Eu tenho um par de pontos mais próximo. É uma função recursiva, porque eu estou fazendo dividir para conquistar. Então, eu vou dividir o plano. Para eu dividir o plano, o que eu faço? Eu ordeno o meu vetor segundo o eixo x e vou lá e divido o meu vetor em 2. Metade da esquerda e metade da direita. Aí eu vou executar o meu vetor na metade da esquerda e metade da direita. E calcular o menor ponto entre os dois. Calculando o menor ponto entre os dois, que é justamente o D1 e o D2, eu vou pegar o menor do D1 e do D2. Aí beleza, assim que eu tiver calculado recursivamente esse D, eu tenho que justamente fazer a análise dos pontos da metade. Então eu pego todos os pontos L. Os pontos L são todos os pontos que estão a uma distância menor que D da divisão das duas metades. É o ponto da esquerda e o ponto da direita. E aí, para cada ponto que eu tiver nesse L ali, 7 pontos, vamos lembrar aqui que são 7 pontos. 7 pontos. Se P, que é esse ponto, ele tem uma distância menor que D, eu atualizo meu D.
Visualizaram o algoritmo? Sim? Parar aqui, para não ficar tão longa, que já está longa a aula.